Boa noite a todos, boa noite amigos espíritas, boa noite espiritualistas. Estamos aqui com mais uma live espírita com o tema desapego. Nosso encontro semanal de toda quinta-feira, deixando-se envolver por essa atmosfera de amor, equilíbrio, paz, deixando as pessoas aí, encarnados e desencarnados, se acomodarem, relaxarem no ambiente, pedindo proteção ao nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus. Estamos aqui em teu nome para mais um tema da noite. Esse tema foi abordado a convite do Centro Espírita Vila de Abrantes, ali perto do pedágio, na Estrada do Coco, para quem está saindo lá de Freitas em direção a Arimbep, Guarajuba. É o primeiro pedágio sentido. Antes do pedágio, temos um acesso à direita ali. E lá no final de linha, depois do campo de futebol, saudade do pessoal, saudade de toda a equipe da casa. E hoje decidimos trazer esse tema aqui para uma reflexão. O tema do mês abordado pela casa na época se chamava Necessário e Supérfluo. Nessa busca entre os dois, o equilíbrio, o caminho do meio. O que é necessário para nós, a gente usa, é essencial em nossa vida. E o que não é mais necessário, passa a ser supérfluo. Ou aquilo que a gente busca sem ter necessidade. Aí que entra no caminho do meio o equilíbrio. Por quê? Consumismo desenfreado, consumismo desnecessário. Não importa se você é capitalista, socialista, ou um dos dois, se tem alguma ideologia, uma bandeira. Estamos falando aqui hoje de espiritismo, meio ambiente, consumo equilibrado. A gente não pode jogar através da gastança nossos vazios, a projeção de nossas fugas, porque tudo passa pela mente, tudo passa pelo equilíbrio para a gente ter uma vida mais harmônica. Até porque em casos extremos você tem a síndrome do acumulador, né? Aquela pessoa que acha que não precisa se livrar de nada, precisa juntar tudo o tempo todo, porque mesmo que dificilmente ela vá precisar daquilo, ela mantém. E nessa manutenção você deixa de fornecer para alguém que realmente esteja precisando, em boas condições. Aí um tema vai puxando o outro. Caridade, solidariedade, divisão de bens, generosidade. E aí não dá para falar de desapego sem falar de materialismo. As referências bibliográficas que foram utilizadas na época, eu utilizei um material de um autor chamado Luiz Roberto Scholl, A Sabedoria do Desapego, que se encontra no site www.oconsolador.com.br. Lá dentro, no sublink, nas terminações ano 3, /135, Luiz_Scholl.html, a gente encontra mais detalhes. A importância do desapego, também um texto de André Lima, em material do estudante espírita blogspot.com.br do ano 2012, e foi postado em 2013 às 8h58 na União Espírita Piracicaba, um xará dele chamado André de Paiva Salome. Não dá para falar de desapego sem falar antes de materialismo, que está incluindo nesse processo um subtema que é o desapego. Desapego tanto de pessoas como de coisas. O estudo da casa espírita, ele tem uma reflexão que nos traz aqui da conduta espírita de André Luiz, que fala que desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio dos princípios doutrinários, para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. André Luiz fala da utilização útil, do uso útil, digamos assim, pode parecer redundante,
do não supérfluo nem desnecessário, o uso racional dos bens, sejam eles materiais ou imateriais, para ter uma harmonia e um equilíbrio, até mesmo de energia. Porque quando você se afasta da luz, você vai encontrar a falta dela. A falta dela é a escuridão, é as trevas. Não estamos falando de sombras, estamos falando de vazios que fazem as pessoas se perder e se afastar da verdadeira lei, que é a lei com L maiúsculo e bem grande, a lei divina. E aí, no estudo da Casa Espírita, Emmanuel ainda complementa, ou se antecipa, ou simultaneamente disse, na obra Estude e Viva, página 36, que um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais. Mormente no que se reporta à consciência, à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. A Casa Espírita também é um lar de crescimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada oração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da sua obra em si. Então, quando a gente fala de desapego, voluntariado, atendimento ao próximo, se colocar à disposição de ajudar o desconhecido, sem esperar retorno, sem esperar resultados, minto. O resultado que você espera é o bem, mas não reconhecimento, nem recompensa, nem espera premiações, nem gratificações. Quando esse equilíbrio da psicosfera individual de cada um soma-se, somatiza uma psicosfera coletiva de caridade e solidariedade, você tem o quê? A harmonia. Quem ganha com isso? Ganha o centro espírita, ou seja lá o que for, a igreja ganha, no caso de outras religiões, o centro, o terreiro, o templo, como quer que você quer que chame, mas focando aqui no centro espírita, você ganha o ambiente e ganham as pessoas que entram e saem e se sentem bem. Os bens materiais e pessoais que nos são dados e oportunizados ao longo da caminhada. Quando a gente tem essa oportunidade de conquistar ou de receber, conquistar pelo nosso sucesso, nossa caminhada, nossa batalha, ou mesmo receber, seja uma premiação, uma herança por direito, ou seja, um inesperado compartilhamento, tudo vem junto no pacote a responsabilidade do bom uso. Claro que o primeiro uso é o uso para si mesmo, é o uso da coletividade, é o uso familiar, mas pelo livre-arbítrio a gente tem a responsabilidade do que fazer com aquilo. E o que eu vou fazer com aquilo? E aí entram elementos psicológicos muito fortes que vão trazer à tona tendências nossas de vidas passadas. Muitas vezes passam pelo crivo do egoísmo, do individualismo, do egocentrismo, da vaidade e do narcisismo, entre outros. Mas quando você pensa em si, mas também pensa em dividir, não que isso seja uma obrigação, mas é uma questão de consciência coletiva, de estarmos juntos e misturados na casa, na rua, no bairro, no prédio, na cidade, no país, no planeta. Nosso espírito de compartilhamento, porque é dano que se recebe, todos ganham. Quando todos ganham, a felicidade vai bater a nossa porta, quando a gente menos espera, sem esperar retorno. Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente merece. Então, os bens materiais que surgem em nossa vida traz uma reflexão aqui na visão de Hamed. Hamed diz o seguinte: apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na Terra, nada se perpetua, somente a alma é imortal. O apego é a memória da dor ou do prazer passado que carregamos para o futuro. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Quando temos algo querido ou pensamos ter a posse de alguém que muito amamos, sofremos ou nos separamos dele. O ciúme é o resultado do apego, é o medo de perder. O desejo e o apego, privados de consciência reflexiva, estreitam nossa visão de felicidade, descartando novas possibilidades de uma vida pacífica e alegre. E aí a gente traz como moral da história que o amor é a maior energia do universo.
porque muitas vezes não é do jeito que a gente quer, que satisfaz nossos prazeres mais rasteiros e superficiais, mas na sua profundidade coletiva, espiritual. E dentro desse todo, a parte somos nós, a individualidade. Então, a visão de Hamed, ela passa pela uma questão, uma reflexão. Quando a gente vem encarnado pelo véu do esquecimento, a gente traz uma reflexão de que o quê? O desapego faz com que nossas tendências surjam. Ainda estamos num nível materialista muito forte. Bem-vinda, boa noite, Shirazade. Estamos num nível materialista muito forte, muito apegado, e isso vale para coisas e pessoas. Então, quando o Hamed diz assim, que o apego está ligado a uma memória da dor ou do prazer passado, é justamente que pelo véu do esquecimento, esse divisor de águas, faz justamente com que a gente não lembra do que aconteceu, a gente não lembra do que fez. A gente sempre se coloca na condição de vítima. A gente nunca se coloca na condição de responsável. Não gosto nem de usar a palavra culpa, eu gosto de usar a palavra responsável. Porque quando a gente fala responsabilidade, ela chama atenção, remete aos nossos próprios atos. Então, quando a gente vem e traz assim uma reflexão, boa noite, Marcos, bem-vindo. Quando a gente traz uma reflexão conjunta da obra, mas essa obra está no nosso esquecimento, se for comparada com um computador, ela estaria no arquivo oculto. Ela não deixa de estar lá, ela está lá sim. Só que ela se reflete no dia a dia, nos gestos que a gente chama de inconsciente, nos gestos de ato-reflexo, nos gestos de ímpetos, de impulsos e compulsões. E isso está no pacote. E temos uma nova oportunidade de vir ali para exercitar de uma forma diferente e melhor do que aquela. Claro que nesse meio caminho entra questões culturais, questões sociais, oportunidades ou não oportunidades econômicas. E no contexto que a gente vive hoje no planeta, tem a questão também da etnia, a questão da cor, a questão da religião, a questão da inserção, da profissão que eu exerço, essa ou aquela, objeto de preconceito, discriminação. Existe tudo isso e muito mais no planeta de hoje. E aí, para falar de apego, principalmente de cargos, pessoas, objetos, entra a dualidade, posse e controle. E aí a gente fala, como Hamed disse, o ciúme, o medo de perder, a insegurança. Em que raiz está colocado isso? Na infância, na forma de educar, na forma de conviver? Quais orientações que se teve do pai, da mãe, dos irmãos? Qual o contexto que está inserido para a pessoa ser insegura? Mas sem isolar, isentar a responsabilidade do espírito enquanto aquilo que ele construiu. Tem pessoas que já vêm naturalmente com uma capacidade de desapego fantástica, porque é a sua história espiritual. Já outras, ao contrário, é uma história de apego que beira a loucura, beira a insanidade, de pessoas e de coisas. E de pessoas é aquele extremismo que a gente vê muito nas relações tóxicas, do tipo, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Se não está comigo, não está com ninguém. E esse estado que lembra muitas figuras do ovoide, de contração espiritual, que não se permite nem se ajudar, quando vem na forma de encarnação, é do tipo assim, eu destruo e me destruo também. Mas não destrói só as pessoas, ou quem diz que isso era em nome do amor. Isso nunca foi amor, isso é doença, somente doença da alma. Só que quando se destrói, destrói também famílias. A dele, de quem praticou o ato, seja lá qual for, e da outra pessoa. Mas, como na vida não existem nem vítimas nem culpados, existem responsáveis, uma lei de Talião, toma lá da cá eterna, nos ciclos que muitas vezes motivados por desavenças espirituais, vêm tóxicas nas leis de afinidade, repulsão e atração, que desembocam no livre-arbítrio equivocado, você tem na posse no controle situações que denigrem a saúde física, mental e espiritual. Então, dentro do contexto de posse e controle, o desapego aparece como um elo.
está ligado diretamente à nossa capacidade de deixar de lado o que realmente nos é valioso. E esse valioso geralmente são pequenas coisas. Gestos simples, de atenção, de ouvir, e que muitas vezes ficam de lado. Às vezes o que importa mais é o status, é a aparência, o controle, e que isso não aparece muitas vezes como uma forma de preenchimento desses vazios que a psicologia bem explica. Isso reflete muitas vezes na compulsão da comida ou da rejeição da comida. Aí entram questões como bulimia, anorexia, os dois, a questão da bebida alcoólica, a questão dos TOCs, transtorno obsessivo compulsivo. Claro que eu estou falando aqui de uma forma bem superficial, bem resumida, não sou da área, mas essas fugas, vazios, esses desequilíbrios que estão dentro da gente refletem nessas doenças que muitas vezes nem doenças são, minto, são transtornos, distúrbios do comportamento. Não tem CID, são transtornos. Boa noite, Solange, bem-vinda. Então, dentro desse contexto de posse e controle, é muito importante, desde cedo, no processo de evangelização infantil, ou melhor, infanto-juvenil, que começa dentro de casa com uma atenção aproximada do espírito encarnado, na forma de menino ou menina, educar para que se ame, educar para que compartilhe, saiba dividir, educar para que saiba ceder, saiba ser coletivo. Quando a gente entra nessa linha, a gente reduz, atenua as possibilidades de apego, de materialismo exacerbado. Por mais evoluídos que nós sejamos nesse mundo espiritual, encarnado, e que olha que é muito difícil achar alguém bem evoluído espiritualmente, a grande maioria de nós tem um nível de materialismo alto. Aí alguém pode pensar assim, eu não rasgo dinheiro. Claro, não rasgar dinheiro não, dinheiro é necessário. Agora o que a gente faz com esse dinheiro de uma forma responsável, um consumismo equilibrado, deixando claro o que é supérfluo, o que é necessário. E esse supérfluo para mim pode ser muito útil para o outro. A gente aprende a compartilhar. Quem ganha com isso? O desapego, ganha a sustentabilidade, porque o meio ambiente e o espiritismo andam juntos, e no meio aí também entra fortemente a questão da saúde, porque você respira melhor, a energia desintoxica, tudo fica mais leve. Existem várias práticas muito respeitadas no mundo aí oriental, japonesa, a questão da limpeza, o 5S, que também é uma prática nas empresas, da limpeza, da racionalidade, do uso criterioso, da arrumação, da organização, tudo isso tornando o ambiente mais leve e salutar. São práticas que ajudam muito. Não são práticas espíritas, mas são práticas complementares que a gente pode ter uma relação de vida mais saudável com nós mesmos, com o meio ambiente. Tem gente que só entra na casa sem sapato, deixa lá de fora, depois ainda mais em tempos de Covid, dá uma higienizada, deixa as larvas espirituais, a energia tóxica do lado de fora, depois higieniza devidamente. Isso também é uma forma de desapego, é uma forma de se sentir mais leve, andar na praia ou na areia, de uma forma geral, de uma forma leve, deixando-se fazer como terra, né? Um planeta, essa troca de energia salutar. Então, o desapego é a nossa capacidade de deixar de lado o que nos é valioso. Então, o que realmente importa. Mas falar de apego, ele já começa até na língua, no idioma, na língua portuguesa, quando é internalizada de uma forma exacerbada, exagerada. Quando a gente lida com o ciúme, ele já começa até nos pronomes possessivos. O que vem a ser meu e minha? Começando por filhos. Meus filhos são espíritos emprestados por Deus para a gente tocar a vida. Em outras vidas eles já foram nossos pais, em outras vidas eles foram nossos irmãos, foram nossos amigos. Nas vidas futuras podem vir a ser nossos avós,
nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, tudo muda o tempo todo no mundo, como diz a música. E na série de reencarnações também é uma verdade. Então, quando a gente fala do ciúme, do controle, da posse, isso aí também são preenchimentos de vazios na forma de pessoas, na forma de insegurança, na forma de desequilíbrio, que a pessoa, de uma maneira simples e direta, a pessoa não tem um auto-amor. A pessoa não se ama. Ela acha que aquilo ali pertence a ela quando o outro ou a outra tem vida própria, tem sua individualidade. Existe uma vida antes de você. Existe uma estrada, um caminho que no dia de amanhã, se você desencarnar, se você mudar de lugar, se você realmente não der certo, a vida segue. Você segue para um lado, a pessoa segue para o outro. Então, a questão dos pronomes possessivos, o eu, meu, seu, teu, nosso, é uma música que sempre traz isso aí, que já foi objeto até de palestra cantada do Porto da Alegria, Naum Castro e sua família abençoada lá do Jepa. Foi até objeto essa escolha dessa música, do Traje a Rigor, Roger Moreira cantava: eu quero levar uma vida moderninha, deixar minha menininha sair sozinha, não ser machista e não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Algo que a gente estava falando assim daquilo que vem de dentro, nossas raízes mais profundas. Mas eu me mordo de ciúme, meu bem sempre me deixa muito à vontade. Ela diz para mim que é muito bom ter liberdade, que não há nenhum mal em ter outra amizade e que brigar por isso é muita crueldade. É justamente uma reflexão sobre ter uma relação saudável de confiança, estabilidade e se amando, porque ninguém é de ninguém. Então a gente, quando fala assim, ninguém, todo mundo é de todo mundo e todo mundo me quer bem. Já dizia outra poeta e os poetas tribalistas, né? Mas na verdade isso é feito com responsabilidade, com equilíbrio, com consentimento. Ninguém está falando aqui de relação aberta, em detrimento da relação fechada, a gente está falando apenas de liberdade e confiança. E o que tem gerado de feminicídio, de todo tipo de violência, que começa com palavras e desembocam em tragédias, porque um tapinha não dói, mentira, dói e como dói, ali do mais forte, do mais fraco, a questão da falsa ideia de superioridade, de controle, domínio. Aí eu pergunto para vocês aí que estão assistindo, alguém aí rasga dinheiro? Então, o fato de você não rasgar dinheiro já significa automaticamente que você é uma pessoa desapegada? Existem vários graus de apego. O melhor remédio para isso é um desapego. E nunca é demais começar a mudar. Não é para rasgar dinheiro, é ver as coisas de uma forma mais leve, mais natural, mais solta. E quem ganha com isso é você. Então, aqui dentro do conceito aqui de desapego e libertação, passa pelo crivo do desprendimento dos bens terrenos. O desapego aos bens terrenos eles consistem justamente em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-lhes de benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, ou seja, deixar de viver. Uma expressão bem em latim que diz assim: carpe diem, viva a vida, viva o momento, ses la vie, viva a vida. Em perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. Isso aí foi dito por Lacordaire em Constantina, 1863, isso aí está no Livro dos Espíritos. E é uma reflexão de assim, tudo chega e tudo vai. No tempo de quem? Pessoas, coisas, passam em nossas vidas como uma estação de trem, de metrô, de VLT, BRT, o que for, eles passam em nossas vidas de uma forma necessária, oportuna, sempre pensando no nosso crescimento. Mas nada nos pertence. Aí quando a gente fala nada nos pertence, até a nossa própria vida pertence a Deus, não pertence a ninguém, nem ao nosso próprio espírito. O espírito é meu, eu faço o que eu quero,
Daí a briga e a importância de ressaltar não ao suicídio, não ao aborto, não à eutanásia, não à diastanásia. São temas que são rechaçados, digamos assim, pelo Espiritismo, porque só Deus decide, só Deus comanda, através da orientação, da inspiração, da nossa conexão com a justiça divina. Então, até a nossa vida, a gente não é dono dela. A gente tem um livre-arbítrio para escolher as coisas, mas a gente não é dono dela. Posso ceifar a qualquer momento que eu quiser. Não, a gente, pela lei de causa e efeito, a gente responde e como responde por isso. Então, quanto mais desapego, mais leve, mais conectado com o Pai. Não é que vai sair volitando ou levitando por aí, mas a gente fica mais em busca da harmonia, da felicidade, da paz interior. Da paz interior. Então, a desencarnação e o seu peso. Aí é o exemplo de casos. Tem uma frase de Projota que dizia assim: talvez um dia a gente aprenda a dar mais valor para o que nos traz paz e menos valor para o que traz renda. Renda é importante, a gente consegue as coisas que precisa, é bom a gente ter um carro bom, é bom ter uma casa própria, é bom a gente comprar o que gosta, mas tudo moderadamente. No tempo de vida dele, não, eu aprendi que o carro tem que usar de 4 em 4 anos, porque a manutenção começa a pedir, vou trocar logo. Sim, seu carro está bom, está pouco rodado, mas tem o valor de mercado e revenda. Dá para segurar mais um aninho, 5, 6. Para que fazer essa coisa ficar rodando? É bom para quem? Para revendedor, para concessionária? Que alguém do meio não me veja dizendo isso. Mas quando o carro estiver bom, a gente vai usando. Mesma coisa na televisão, um som. Mas tá ficando desatualizado pela tecnologia, tá ficando obsoleto. Aí é outra história. Eu vou passar para alguém que não tem nada ou tem pouco. Vou saindo compartilhando, é a corrente do bem do desapego. Uma roupa, bom estado, dá uma boa lavada nela, faz uma oração, agradece. Tantas pessoas no mundo que nem tem. Tantas pessoas no mundo que não tem nenhum chinelo para usar. Muitas pessoas no mundo que não tem uma roupa para vestir. Tantos lugares no mundo, não precisa falar da África, da Ásia não, aqui pertinho, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Sul também tem muita pobreza. No Brasil, lá fora, tem tanto lugar miserável aí que gostaria de ter aquela roupa que você enjoou, aquele sapato, aquele calçado que você não suporta mais. Não, mas aí, claro, livre-arbítrio, tem gente que tem um closet, tem um... Nada contra quem tem, você tem direito ao que você quiser. Mas bote na sua cabeça, na sua consciência, que se você tem tanta condição de ter isso, por que não doar um pouquinho só, em boas condições? Por que não dividir sem esperar retorno, sem esperar resultado? Aliás, espere o resultado do bem, não espere contrapartida, não espere que tenha que lhe agradecer, não espere que tenha que ter um bônus hora para entrar no mundo dos anjinhos. Faça o bem de, poxa, esse assim, para que eu vou engrossar mais o caldo de um lixão, engrossar mais o caldo do desperdício, do supérfluo, se eu posso dar a alguém que não tem nada ou tem pouco? A linha, essa ponte que tem entre o desapego e a caridade e a solidariedade é menor do que você imaginava, ela é rápida, é curta. Então, as doenças psicossomáticas do apego. Quem se apega muito, fica muito ali preso a pessoas, coisas, objetos, cargos, situações, ficam doentes. Já vem com a doença da alma e ficam fisicamente e mentalmente doentes. E aí vem aquele mais perigoso, que é da auto-obsessão, da culpa. Ao contemplar algo que fizemos ou deixamos de fazer, vivenciamos uma diminuição do nosso senso de valor pessoal. Sentimos-nos impelidos a racionalizar ou a justificar o nosso comportamento. Repetindo essa parte que é muito importante, ao contemplar algo que fizemos ou deixamos de fazer, vivenciamos uma diminuição do nosso senso de valor pessoal, ou seja, a frustração que nos abate, a gente quer daquele jeito, a gente não... Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É mecânico, a gente verbaliza, mas não internaliza. Tem que ser do nosso jeito, tem que ser como você quer controlar. A maioria das coisas a gente não controla. Então você se sente impelido a racionalizar, a trazer para o campo da reflexão por que aquilo aconteceu, qual o sentido, que recado eu estou tendo por não ter, por perder. Por que a perda de um emprego? Por que a perda de um ente querido naquele momento? Por
que ele foi e eu fiquei. Fulano era tão bonzinho, foi agora, e tanta gente ruim no mundo. Boa noite, bem-vinda. Carla, por quê? Por quê? Por quê? Por que uma pessoa que dá tanta alegria, Paulo Gustavo, vai desse jeito tão sofrido? Por que Ayrton Senna, um acidente tão trágico? Eu sabia daquele risco, mas mesmo assim eu era apaixonado por velocidade, fazia o bem, desencarnou de uma forma tão violenta. É sofrido, é doloroso para nós? É. Mas tudo tem um escrito de Deus, tudo tem um motivo de acontecer. E se você desapegar daquilo? Eu sou fã daquele artista, que eu sou louco por ele, eu faço qualquer coisa por ele. Nunca gostei dessa ideia de fã. Tem muitos fãs aí que dão a vida pelo artista. E o caminho não é esse. Você gosta da música, você gosta da obra, você gosta da coisa, mas em primeiro lugar está você. Nenhum ser humano, a não ser você mesmo, merece essa idolatria. Até o Espiritismo não cultua santos, o Espiritismo não cultua imagens. Ele posta lá imagens, bota imagens, tem uns quadros, faz homenagens, capta suas vibrações, mas idolatria é uma coisa de outra religião. Imagine idolatrar pessoas. Imagine idolatrar pessoas no relacionamento. Eu amo ele mais do que eu mesmo. O único amor incondicional que a gente tem que botar na cabeça é pai, mãe e filho. Só. Tio, tia, primo, primo, amores. E ainda assim, quando a gente é abalado por uma perda, dolorosa que seja, pai, mãe, irmão, filho, a gente tem que sempre se lembrar que, por mais doloroso que seja, nós temos nossa missão individual. E por que ele foi antes? Por que não fui eu? Você confia em Deus? Você é temeroso a Deus? Você tem que entender que Ele tem um propósito para você ainda na caminhada. Porque na pátria espiritual, nosso verdadeiro lar, eles voltaram primeiro do que você. Deixou dor para você. Mas você tem a sua caminhada individual ainda e tem uma razão de ser. Tem o seu luto, tem a saudade, não vai esquecer nunca. Ninguém está pedindo para esquecer. Mas a sua missão individual continua. É doloroso, é duro, é difícil. Quem sou eu para imaginar a dor do outro? Nem o outro vai imaginar a minha dor. Dor é uma coisa única. A capacidade de suportar um fardo, uma dor, uma perda é única. Mas uma coisa é certa. Espiritualmente falando, nós temos nossa caminhada individual. E temos que sacudir a poeira, levantar e com muita dor seguir. Por quê? Essa mesma pessoa que já foi antes de você, que doeu tanto, ela também, numa vida passada, provavelmente, ou não, isso aí só vai descobrir um dia, ela pode ter perdido você também. Ou os dois se perderam juntos. Tudo é dinâmico na espiritualidade, nas encarnações. Você teve ela ou ele como paixão, amor, agora. E quantos você já teve antes dessa passagem? E quantas vai ter depois dessa? Todos são importantes na nossa vida. A tristeza de hoje aqui da partida é a felicidade de quem está recebendo ele lá do outro lado. Por mais doloroso que seja. Não é fácil. Isso é um exercício de desapego que deve começar desde a infância. O contato com os bichinhos, o contato com os bonecos, os contatos com o outro. É o coleguinha que eu gostava muito que foi embora, viajou, que mudou de escola, deixou saudade, apertou, chorou, deixa chorar, deixa sofrer. A gente vai observando, isso amadurece, isso emociona, isso cresce, amadurece. O primeiro contato com perda, geralmente, é avô, é avó, a tendência natural da vida. Violência que faz perder antes os filhos do que os pais, ou perder o irmão, é surpreendente, é brusco, é doloroso, mas a vida tem suas razões de ser.
Então, não é para se sentir culpado. Não tem culpados, tem responsáveis. E a justiça terrena tem que se fazer e nós temos que lutar por ela. Sem justiça pelas próprias mãos, sem lixamento público e moral, nem físico, por mais revoltante que seja. Só Deus atua. Por quê? A raiva, o ódio, a cólera é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Quem se destrói é você. Porque a maioria das coisas da vida a gente não tem controle. E sim, a gente tem que ter fé que tudo vai se resolver. Ou pelos homens, ou pela justiça divina. E que não se vanglorie, não comemore, não celebre quando o inimigo, aquele desafeto, tem algo ruim. Eu não gosto daquele político, eu não gosto daquele cantor, eu não gosto daquele ator. Já vai tarde. Fica mais um pouquinho. Gente ruim. Quer dizer, a gente mesmo já se corrompe por dentro. Alguns exemplos vieram para fazer a diferença aí pelo desapego, sem esperar retorno, meramente, na essência, missionários. Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Sai Baba. Lições de altruísmo. O que é altruísmo? Essa capacidade de doar, de ajudar, desprendida. Aí você vai dizer assim, mas eu não sou eles, eu não sou evoluído igual a eles. Ninguém está pedindo para ser. Mas são referências, são um exercício de como a gente pode se policiar e ser exemplo, servir de ter eles como exemplo e poder seguir o modelo. Erramos muito ainda, não somos muito apegados, vamos fazer muita besteira, mas o desapego à matéria não é abater o corpo, desprezá-lo e sacrificá-lo. A perfeição não consiste em martirizar o corpo, não precisa de autoflagelo. O corpo é sagrado. O correto é combater o orgulho, a vaidade e o egoísmo. O Espírito George adverte: dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É um meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, único que conduz à perfeição. Isso está em Kardec, sobre a sua vida, em 1984, página 232. O melhor remédio para o desapego se chama caridade. Moral, material, ajuda ao próximo em boas condições, ficar feliz com a felicidade do outro, ajudar sem esperar retorno. A salvação não é despojar-se do que se possui, porque ela ainda é útil para você. Ela é despojar-se do que não é mais necessário a você. É observar os mandamentos e praticar a verdadeira caridade. Para o rico mancebo, especialmente, desapegar-se dos bens terrenos e praticar a verdadeira caridade. Mas o rico mancebo não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Item 7. Ainda no material complementar que eu utilizei nessa palestra de desapego, lá em Vila de Abrantes, no Seva, eu usei que a felicidade, que não é deste mundo, a gente vive num mundo meio que Matrix, de essência, de status, de agradabilidade, de atendimento a expectativas que não são nossas, são do próximo. E a gente vive um estado de ilusão. A felicidade plena, que não é deste mundo, de harmonia total, está nos mundos superiores. É o desapego total à matéria. Tão total, tão sublimado, que eu não preciso mais reencarnar. Não preciso da veste carnal, dessa dependência da vida, dependência de ano, né? Agora a matéria te avança, outras vezes fica na dependência, né? Ou então repeteco mesmo. Mas a vida não é repeteco. A vida você evolui, por mais lento que seja, você está evoluindo. Mas dando burro em ponto de faca, se apertando todo. Então a felicidade plena, gente, no nosso nível real aqui hoje é uma utopia. Mas a gente vive grandes momentos de felicidade. E quando a gente tem essa felicidade, a gente tem que exercitar a humildade, a simplicidade, não esbanjar, não humilhar o próximo. Num mundo de tanta desigualdade, num mundo de tanta afronta
ao bom senso, a uma desigualdade que agride. A gente fica chocado muitas vezes com coisas que pareciam ser tão elementar para o próximo e não tem. Mas graças a Deus tem pessoas altruístas, tem pessoas mobilizadas, individuais ou coletivas, que fazem o bem ao próximo, sem esperar retorno nenhum. E elas fazem a diferença. Pode crer que elas fazem diferença. E você, sem esperar retorno, você pode fazer a diferença num grupo que entrega uma sopa, num grupo que entrega colchão, num grupo que entrega uma cesta básica. Ainda mais em tempo de pandemia, ter tanta vulnerabilidade por aí, querendo que você faça a diferença. Não apenas com esse gesto de comprar, mas às vezes no gesto de ouvir o próximo, no gesto de escutar uma história, no asilo, no abrigo, sei lá, qualquer coisa que você possa fazer é bem-vinda. Seu dom de cabeleireiro, para cortar um cabelo de um idoso, seu dom de contador de ajudar a arrumar as contas de uma casa dessa, seu dom de advogado para ajudar a libertar, destravar uma pensão que está ali, que a pessoa gostaria de curtir um dinheirinho ali, mas a família de vez em quando, até com a questão de, eu já vi casos assim de ir para cima quando a coisa é liberada, porque um advogado ou advogada altruísta ajudou a liberar, vai para cima para pegar aquela pontinha que ela nunca se deixou o idoso lá encostado, mas quando saiu o dinheiro, oh meu amor, não estou dizendo que o amor não era mentira, mas que havia interesse, havia. Isso vale para crianças também, muitas vezes, heranças, participações, tudo envolve essa questão do dinheiro, do poder. E diz o ditado, quando você quer conhecer alguém, dê dinheiro a ela, quer conhecer ela, mas ainda dê poder. Porque é o ego, é a vaidade. Existem pessoas aí, extrema pobreza, mas muito orgulhosas, muito vaidosas, que não aceitam nem a ajuda. Preferem dizer assim, me lasco todo aqui, não preciso de você não. É o livre-arbítrio. Como também tem muita gente rica, milionária, bilionária, que fica no cantinho dela, discretamente. Bilionária é difícil, né? Porque os paparazzi vão tudo para cima, cadê aquela celebridade? Mas tem muita gente rica que fica no anonimato, ajuda e faz exigência de não dizer o nome. Ayrton Senna mesmo era família boa, família coisa, ele tinha uma fundação, ninguém nunca sabia disso, só foram descobrir depois que ele desencarnou. Já tem outros que fazem questão de botar o nome ali, bota meu nome aí e tal. É o livre-arbítrio, a gente não vai julgar. Então, são ações, atitudes que a gente traz uma reflexão assim, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. O coronavírus, o Covid e outras doenças são resultados de nossos efeitos psicossomáticos, que a gente emana de nossas antenas espirituais. E vai e volta pela lei do retorno. Mas eu não fiz nada. Não, fez sim. Muitas vezes você foi omisso, e você não sabe, não se lembra. Você é como um passarinho apagando um incêndio na floresta? Não, você tem que acionar a coletividade, andar em grupos, ajudar o próximo, fazer uma sinergia para fazer a diferença. Sozinho você vai fazer alguma para alguém? Vai. Mas coletivamente, se juntando, isento de ideologias nefastas ou radicais, extremistas, não. Caridade, solidariedade, altruísmo, foco nisso. Porque quando você chegar em casa e deitar com aquela sensação de dever cumprido, sem esperar retorno, você vai ver que há muitos mais casos graves no mundo que você pode ajudar a fazer a diferença diariamente. Seja numa oratória, seja numa palavra, seja na escuta ativa, escutatória de Rubem Alves. Há várias formas de ajudar. Materialmente, claro que ajuda muito mais os vulneráveis. Mas ajude dando coisa boa, ajude compartilhando do bem, ajude orando também, agradecendo pela oportunidade de estar doando. Sim, você agradece por estar doando. Porque aquela pessoa vai estar recebendo. Até porque a doação não pode ser acompanhada de humilhação. E quem está recebendo percebe muitas vezes sua falta de amor, de caridade, quando é mecânico. Quantas vezes na rua a gente já ouviu, eu prefiro R$1 de coração do que 10 de má vontade. Me dê 100 com raiva, joga aí. Quem quer que você jogue 100? Ele vai pegar. Mas muitos que têm dignidade, não vão querer pegar. Por mais que estejam precisando.
Então, às vezes, isso aí é muito comum na rua ouvir isso, né? Prefiro um real que seja de coração. Boa noite, Cíntia. Simara. Cira Magalhães, desculpe. Eu li rápido aqui. Então a gente faz o bem, Senhora, quem é do ano que você recebe. Vamos rezar mais a oração de São Francisco, vamos rezar, orar com quanta luz, vamos, né, ouvir mais noites traiçoeiras, que são verdadeiras preces. Ok, gente? Estamos ficando por aqui. Eu comecei um pouquinho atrasado hoje, mas deixando o recado aí para vocês. Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo. O tema de hoje foi desapego, vai ficar gravado aí no GTV e espero que curtam. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela boa vibração, que eu tenho certeza que veio de vocês. E desapeguem-se. Um dia após o outro. Os pequenos gestos, pequenas coisas, sem esperar retorno, sem esperar medalhas. Porque, como diz a música, assim caminha a humanidade. Ok? Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado.